muitas vezes essas figuras são confundidas com as figuras dos arcanos maiores. O que é compreensível porque, principalmente no tarô de Marsella, os números, né, dos naipes, as cartas numeradas, elas não tinham ainda representação com figuras humanas, né? Só tinha representação com figuras humanas as figuras da corte, né? Então era muito fácil das pessoas que estavam começando a estudar confundirem essas figuras com os arcanos maiores. Oi gente, bem-vindos ao Tarô de Hathor, eu sou a Camila e eu te ajudo a se conectar com a sua essência e a viver a sua melhor versão através do tarô. E hoje eu tô aqui para falar um pouco para vocês sobre as figuras da corte. Pois é, né? Muitas vezes essas cartas são confundidas, principalmente com os arcanos maiores, mas hoje eu vou esclarecer um pouquinho, né? O que essas cartas representam e como que a gente pode facilitar o entendimento a respeito da simbologia dessas figuras, tá bom? Então, para a gente começar, as figuras da corte, no total, são 16 cartas. São 16 cartas com 4 personagens divididas em 4 naipes. Então, são 4 personagens da corte para cada naipe, certo? Então, a gente tem lá o valete ou pajem, né? Dependendo do tipo de baralho, é chamado de valete ou de pajem. Nós temos os cavaleiros, as rainhas ou damas, tá? E os reis. Então, essas 4 figuras, a gente tem elas no naipe de copas, no naipe de espadas, no naipe de ouros e no naipe de paus. Por isso são 16, tá? Porque são 4, né? É um conjunto da corte para cada naipe do baralho, ok? Na interpretação simbólica, essas cartas, as figuras da corte, elas têm várias interpretações diferentes, tá bom? E aí, dependendo do método de estudo, tem alguns métodos mais antigos que eles têm uma interpretação bem específica que hoje, né, atualmente, ou pelo menos o caminho que eu resolvi trilhar no tarô, não é o que é o mais usado, né, pelo menos não é o que eu mais uso, mas é importante a gente conhecer para a gente poder ter uma ideia, né, de como é que essa interpretação chegou do jeito que ela está sendo utilizada hoje, tá bom? Então, assim, para a gente resumir, né, essa parte da interpretação, as figuras da corte, elas podem representar pessoas que fazem parte da sua vida, né? Ela pode representar também alguns papéis que você desempenha, né, na sua própria jornada, na sua própria vida, e ela pode representar também alguns aspectos, algumas situações da nossa vida, tá? E não uma representação de um papel social propriamente, né? Ela pode estar falando de apenas um aspecto que a gente precisa observar naquele momento. Então é legal, né, essa visão a respeito das figuras da corte e a gente entender um pouquinho, né, como é que surgiram essas figuras, né, por que essa representatividade, por que ela é usada até hoje, né? Primeiro porque é a representação mais tradicional, mais clássica do tarô, né? Tem tarôs mais modernos, né, mais atualizados, enfim, que tem uma vertente aí diferente, que às vezes modifica uma figura ou outra, né? Eu já vi alguns baralhos, por exemplo, que tem príncipe e princesa, né? Mas a maioria é pajem, cavaleiro, rainha e rei, porque são as figuras que descendem mesmo do baralho tradicional, né? Dos mais antigos, tá? Que o tarô de Marsella é o que a gente tem ainda hoje, né? Assim, que a gente conhece, tem acesso na atualidade,
que é mais fiel aos tarôs mais antigos. Na leitura de tarô, essas cartas elas podem atuar de diferentes maneiras, tá? Elas podem atuar como mensageiros, né? Como um apontamento de algum tipo de conflito que pode estar ocorrendo, principalmente conflitos relacionados ao modo de se comunicar, tá? Essas cartas elas falam bastante pra gente da forma de se comunicar, né? Como é feita essa comunicação, e podem manifestar também algumas lições de vida e até mesmo mensagens de sucesso pra gente, tá? Então, são figuras que são muito ricas, né? É claro que elas têm uma diferença importante em relação aos arcanos maiores, porque elas pertencem ao grupo de cartas dos arcanos menores, tá? Então elas falam pra gente de coisas mais do dia a dia, né? De coisas mais práticas, de coisas mais fluidas, né? Que acontecem na nossa vida mais rapidamente do que os arcanos maiores. E assim, por mais que hoje a gente use muito mais, né, as interpretações simbólicas, né, que são riquíssimas, que usa aí da nossa função transcendente, né, de inúmeros significados, né? A função transcendente é um conceito do Jung, que ele falava que, por exemplo, um determinado símbolo, né, ele pode ter interpretações dependendo da pessoa que está observando, né? Então, cada pessoa, ela consegue transgredir, né, aquilo que está ali simbolizado, né, de acordo com as experiências dela, de acordo com as associações que ela faz, tá? Então, o símbolo, ele é muito rico, né? Mas a gente tem que lembrar que as primeiras interpretações, né, as primeiras metodologias do tarô, elas eram muito baseadas no método adivinhatório, propriamente. Então, essa carta significa isso, aquela carta significa aquilo. Hoje não, hoje a gente tem, né, essa possibilidade de aprofundar um pouco mais e trazer esse simbolismo aí à tona, né, que traz uma riqueza, né, de interpretação, traz uma riqueza de detalhes muito maior, mas existe uma interpretação adivinhatória, principalmente adivinhatória, né, gente, que ela fala pra gente que, assim, quando existe mais de uma figura da corte na leitura de tarô, é porque existem outras pessoas influenciando naquela situação, tá? A gente pode utilizar isso? Pode, tá? Porque, assim, isso é uma herança, né? Vamos dizer assim, é uma herança da cultura popular do tarô, né? E foi passando de tempos em tempos, enfim, né? E isso acabou se mantendo, né? Então, quando a gente vê várias figuras da corte numa mesma leitura, a gente já imagina que existem outras pessoas envolvidas naquela situação, tá? Se não são outras pessoas, muito provavelmente tem diversos aspectos da mesma pessoa envolvidos na mesma situação, tá? Então, essa é uma observação que a gente tem que fazer para as nossas leituras ficarem mais objetivas, né? Para trazer realmente a mensagem que a pessoa está precisando naquele momento, ou até mesmo para você poder entender ali a sua leitura em relação às figuras da corte, do que essas cartas estão querendo dizer para você, tá bom? Um outro aspecto interessante das figuras da corte, de todas, é que elas também significam a diversidade de papéis sociais que a gente desempenha no momento atual da nossa vida, né? Então, elas não vão falar pra gente ou de situações ou de acontecimentos, assim, muito intensos, né? Que vão marcar a nossa vida inteira, como, por exemplo, é o caso dos arcanos maiores. Os arcanos maiores, eles demarcam situações, acontecimentos, às vezes nossa própria mudança, né, de percepção, de consciência, que vai causar uma transformação na nossa vida importante, né? Dali para frente,
nós seremos outra pessoa. Por quê? Porque aquele aprendizado foi intenso a ponto de causar essa transformação em nós, né? Os arcanos maiores, os arcanos da figura da corte, não os arcanos maiores, tá, gente? As figuras da corte, não, né? Elas falam pra gente de um momento mais atual, tá? Então, é interessante, né, a gente até fazer esse exercício de quando fazer a leitura, quando sai algum arcano da corte, de você perceber se aquele arcano ele tá representando você, né, ou ele tá representando algum aspecto seu relacionado com a pergunta que você fez. Por quê? Porque ele mostra realmente os nossos papéis neste momento. Então é muito interessante a gente olhar por esse aspecto, né? Porque a figura da corte, dependendo de qual figura, ela vai trazer várias informações pra gente, né? Que muitas vezes a gente não tá dando muito valor, a gente não tá olhando muito. E quem são esses personagens que estão, né, representados ali nas figuras da corte? Bom, primeiro, né, no passado, essas cartas, elas representavam a hierarquia social que se conhecia desde há muito tempo, né? Então, rei, rainha, cavaleiros e os valetes, né? A gente só precisa entender, né, como que cada personagem desse estava colocado na sociedade, porque na época que o tarô foi criado, entre aspas, ou descoberto, né, essa era a hierarquia social mais conhecida da época, né? Então, existiam lá os reis, né? Os reis eram a figura de máxima autoridade naquele estado ou naquele país, vamos dizer assim. Eram justamente os reis que decidiam muitas questões relacionadas ao futuro da população, né? Então, era o rei que cuidava dos subsídios, né, da população ali do seu país. Então, o rei, ele detém uma grande autoridade, né? Ele é o governante máximo, então ele detém muita autoridade, ele tem muito respeito pelas pessoas. Geralmente não é um homem muito jovem, né? É um homem um pouco mais maduro, né? Nas sociedades, a gente tinha realmente essa figura do rei, né? Somente no homem. Então, são características, né, bem fortes, bem marcantes, que estão aqui nas cartas, né? Deixa eu pegar um rei aqui, eu separei as figuras da corte, ó, deixa eu mostrar para vocês. Esse é o rei de copas, né? Então ele é sempre representado assim, com uma coroa, né, sentado num trono, geralmente com vestimentas bastante luxuosas, né? Assim, que impõe realmente o valor e a autoridade que ele tem na sociedade, né? E aí, de acordo com o naipe, vai ter as representações do naipe, né? A gente tem aqui a copas, né? Aqui embaixo parece que existe alguma coisa de água, né? Porque lembrando que o naipe de copas é o naipe que fala pra gente dos sentimentos, né? Tem bastante azul na carta, né? O que também nos indica essa representatividade dos sentimentos, tá? Então tem vários detalhes, né, aqui que a gente pode observar que nos remetem aí a sobre o que esse rei trata. Então, por exemplo, o rei de copas, ele tá falando pra gente muito mais da área dos sentimentos, das emoções, né? Só que ele é uma figura que tem, assim, autocontrole emocional, né? Ele tem muita emoção, ele é um rei muito emotivo, né? Carinhoso, dedicado, mas ele não é aquele rei que não sabe controlar as emoções. Ele é bem controlado emocionalmente, apesar dele ser muito emotivo, né? Ele não é aquela figura que se descontrola emocionalmente. Tá? Né? Ele tem muitos sentimentos também. O rei de copas é aquele rei também que ele tem muitos sentimentos guardados, né? Então muita coisa do que ele sente para ele não demonstra publicamente,
tá? Ele vai demonstrar só para a pessoa específica, né, a quem ele direciona o sentimento, ok? Então, essa é a figura do rei, né? Esse é o rei de copas especificamente, né? Peguei esse aqui só para trazer a representação aí para vocês. Aí a gente tem a figura das rainhas, né? As rainhas, elas eram as figuras femininas, geralmente elas eram a esposa do rei, né? Detinham também uma grande autoridade naquela sociedade, naquele país, né, naquele estado, mas ela era, assim, um pouco menos do que o rei, né? Então, algumas coisas, né, as coisas que eram, por exemplo, mais importantes, era o rei que decidia, né? As coisas que eram mais, assim, de menos peso, né, vamos dizer assim, era a rainha que tomava a frente, né? Então ela ocupava esse papel realmente de parceria com o rei, né? E ela tinha muita autoridade também, tinha muito respeito, né, dos seus súditos, né? Ela geralmente ela que fazia os movimentos mais agregadores da sociedade, mais acolhedores da população, né? O rei ficava com a parte mais prática e a rainha ficava com essa parte, né, mais de interação. E aí a gente pode observar, né, que a gente pode entender, né, a figura do rei, né, representando muito mais a energia masculina, né? Então a energia masculina em ação, a energia masculina em movimento, né? E que energia masculina é essa, né? Foco, direção, racionalidade, né? Fazer as coisas de modo prático e objetivo, tá? E a rainha, aqui a rainha de copas. A rainha de copas aqui no Rider-Waite, ela tá um pouquinho abaixadinha assim, né? Essa representação dessa postura é porque ele quis, né, representar que essa rainha de copas especificamente, ela é mais voltada para si mesma, né? Ela é mais voltada para os próprios sentimentos, né? Ela dá muito valor para os seus sentimentos, então ele fez essa figura nessa postura um pouco mais voltada para dentro, né? Mais voltada para si mesmo. Voltando ao que eu estava falando, né? A rainha é a representação da energia feminina, né? Na situação. Então, a partir daqui, gente, vocês podem ver que já fica um pouco mais fácil de entender, né? Como que a gente pode pensar o movimento que essas cartas trazem, né? E a gente transportar essas informações, né? Entender como é que esse personagem funciona e como que a gente pode trazer isso para a nossa vida? Como que a gente pode entender na leitura que a gente está fazendo, tá? Aí a energia feminina é uma energia mais voltada para dentro, mas é uma energia mais criativa, mais espontânea, de mais comunicação, é a energia que agrega, né? Que recebe mais, as pessoas acolhem, tá? Essa é a energia mais feminina. Então aí, essa representatividade, gente, por exemplo, o rei representando mais energia masculina e a rainha representando mais a energia feminina, isso pode ser aplicado para todos os naipes, tá? Para os 4 naipes. Não é só no de copas, tá? Que eu peguei o de copas só para exemplificar, para vocês olharem a figura e terem uma ideia, né? Conseguir, né, fazer essa conexão aí com a imagem, tá? Do que eu tô falando. Mas isso pode ser transportado para qualquer um dos naipes, ok? Bom, seguindo aqui então, né? Nas figuras, a gente tem os cavaleiros, né? Quem são os cavaleiros? Deixa eu pegar o cavaleiro aqui. Vamos no de copas que eu já tô com ele na mão. Ó, cavaleiro de copas. Quem são os cavaleiros? Né? O que ele representa? O que ele era na sociedade? O cavaleiro era aquele que fazia a guarda, né? Eram os que faziam a segurança,
segurança do palácio, né? A segurança do rei, da rainha, né? A segurança das coisas, tá? Então, eles eram o quê? Assim, a força de elite do rei e da rainha, né? Eles eram a força de elite do palácio, né? Então, eles eram responsáveis por realmente fazer a segurança, né? Do rei, da rainha e de todos que estivessem ali, né? Então, da família da corte, vamos dizer assim, tá? Ele tem, né, uma qualidade específica, né, um pouco diferente das outras cartas, que é a liderança, né? Então, o cavaleiro, ele é sempre aquele que vai na frente, né? E as figuras aparecem sempre ele no cavalo, né? Às vezes no cavalo assim, trotando, né, devagarinho, porque esse aqui é o rei de copas, né? Então ele tá levando ali um sentimento, uma boa notícia, né? Mas o cavaleiro, ele sempre vai representar um movimento, tá? Por quê? Porque ele é o buscador, ele é aquele que vai resolver os problemas, né? Ele busca soluções. E ele, né, os cavaleiros em geral, né, eles são figuras, vamos dizer assim, na história da corte ali, eles são indivíduos que eles têm grande potencial de no futuro se tornarem reis, tá? Então, eles são figuras importantes também, mas eles trazem um pouco mais de movimento, né? Eles têm uma energia mais forte. Tem até o cavaleiro de... Vou pegar aqui. O cavaleiro de espadas, ele realmente parece que ele tá numa guerra, ó. Ou tá indo, né, pra guerra. Tá vendo? O cavalo dele tá correndo, ele tá com a espada empunhada lá, né? A capa dele voando, o lencinho do capacete dele voando, a armadura, né? Então, assim, esse cavaleiro aqui, realmente ele tá preparado para o combate. E como a gente sabe que nas leituras do tarô, nem sempre, né, as cartas elas vêm num significado tão positivo, né? É legal a gente observar esses detalhes, né, do desenho, né, o que o desenho traz pra gente. Esse Cavaleiro de Espadas, por exemplo, ele é bem conhecido como o briguento do tarô, tá? Porque o naipe de espadas, ele já é um naipe, assim, de muita rapidez, de muita agilidade. Espadas é mente, raciocínio, comunicação, né? Então, muitas vezes quando esse arcano ele sai na leitura, a gente precisa tomar cuidado com a nossa língua grande, né? De repente falar demais, falar coisa que não deve e depois se arrepender por causa da influência, né, desse arcano, dessa energia, né? Porque o cavaleiro, ele realmente ele traz essa força, né? Então, o cavaleiro de espadas especificamente, né, ele é aquele cavaleiro que ele não guarda nada para amanhã, né? Ele fala, o que ele tiver que falar, ele fala, né? Ele é muito bom de argumento, sabe negociar muito bem, né? O cavaleiro de espadas também. Então, assim, a gente tem que observar como é que isso aparece na leitura, né? Qual é o aspecto que tá mostrando para nós, né? E aí vai depender do que? Da pergunta, vai depender do contexto das outras cartas também, tá? Então, bem legal, os cavaleiros. E depois a gente tem os valetes, né? Deixa eu pegar o valete aqui. Valete ou pajem, né? Tem vários baralhos que essas figuras são chamadas de pajem também, né? Aqui tá, né, em inglês, mas seria pajem, tá? Quem são essas pessoas na sociedade lá, né? Quem são os pajens? Quem são os valetes na corte? Eles são basicamente os serviçais, vamos dizer, né? Eles são subservientes, né, das figuras de autoridade da corte. Então ele estava sempre a serviço dos cavaleiros ou do rei e da rainha, tá? Né? Fazendo aí né, as operações aí, os trabalhos que eles solicitavam para o valete, tá? E eles não eram só assim, como que eu vou falar? Eles
eles não eram só serviçais e ia ficar nisso. Não, o valete, ele era um serviçal, mas ele tinha um potencial de transição, né? Então, por exemplo, ele não era um serviçal como foram, por exemplo, né, os escravos. Era uma outra função na sociedade, né? Os valetes, eles tinham potencial de se tornarem cavaleiros depois, né? Então, assim, eles estavam a serviço da corte enquanto eles eram jovens, né? A gente pode ver que as cartas, geralmente é representada, né, com uma figura de uma pessoa jovem. Os pajens, especificamente, né, são figuras até que, assim, aqui no baralho do Rider-Waite, a gente não identifica muito bem se é um homem ou uma mulher, né? É que, assim, de acordo com o histórico, assim, do tarô, essas cartas, geralmente, elas são representadas no masculino, tá? Mas não significa que elas representam somente homens, tá? Como eu disse antes, elas podem representar uma energia. Então, pode muito bem representar uma mulher também, tá, gente? É que era convenção da época fazer as representações no masculino, mas, por exemplo, os valetes, né, por eles serem jovens, né, eles não têm, assim, uma característica tão masculina como o rei, por exemplo, né? O rei a gente vê que é uma figura mais madura, é uma figura bem masculina, tá? Isso daí eu vou falar um pouquinho depois, né? Então, os valetes, eles faziam esses serviços, né? Eles eram mensageiros, mas eles eram também estudantes, né? Então, eles são figuras que a gente pode identificar na nossa sociedade de hoje, por exemplo, como estudantes mesmo, né? Estudantes de escola, de universidade, né? Jovens que estão iniciando sua carreira de trabalho, por exemplo, né? Então, aprendizes de alguma coisa, né? Estão se profissionalizando, tá? Era a posição dessas figuras na corte. Esse aqui é daqui, que eu separei pelos naipes, só para não misturar muito, né? E aí também, gente, assim, né? Para cada naipe, né? A gente une o quê? A característica da figura, né? Então, o que essa a representação dessa figura nos diz com a mensagem do naipe também, tá? Então, por exemplo, o pajem de ouros aqui, né, que é o valete de ouros, ele fala pra gente de um jovem que é muito ambicioso, né, porque ouros é o naipe da realização, da concretização, da materialização das coisas. Então, ele é um jovem ambicioso, que tem muito bom planejamento, ele é bem pé no chão, ele sabe fazer aquele planejamento passo a passo, né? Ele tá começando agora a vida, ele tá começando a estudar, mas ele sabe exatamente onde ele quer chegar, tá? Então, a gente junta, né, as características do personagem com as características do naipe que ele representa, tá? Pra gente poder entender qual é a mensagem que esse arcano tá passando para nós. Bom, trazendo para um contexto mais atualizado, né, eu falei um pouquinho para vocês de como é que era a hierarquia, né, de quando o tarô foi criado e tudo mais. E agora no século 21, esses papéis de rei e rainha, eles já deixaram de existir, né? E as diferenças também muito drásticas, assim, né, entre o papel masculino e o feminino, né? Hoje a gente tem uma coisa um pouco mais equivalente, né, do masculino para o feminino, enfim. Mas a ideia, né, então é isso que a gente precisa guardar a respeito do tarô, gente, é que assim, a ideia de rei e rainha, né, continua para nós, né? E é isso que a gente usa no tarô, porque a ideia do rei e da rainha são ideias de figuras poderosas, figuras de autoridade, figuras que elas já
chegaram no seu máximo de potencial, né? E que elas já estão ali cumprindo com tudo que elas precisam cumprir na vida delas, né? Então a gente pega esse conteúdo para trazer para as nossas leituras, né? Hoje a gente não tem tanta diferença assim no sentido de entender a autoridade e a liderança do rei e da rainha, né? O que fica mais, vamos dizer assim, mais forte, né, para a gente interpretar é ver o rei, né, como uma energia masculina. Então, o que essa energia masculina está querendo me dizer nesse momento? Né? Está querendo me dizer que eu preciso ser um pouco mais racional na minha decisão, naquilo que eu estou perguntando para o tarô, né? Então, é um tipo de interpretação, tá? Se eu pego uma rainha, a rainha está dizendo para mim, olha, você pode seguir mais os seus sentimentos, você pode seguir mais a sua intuição, né? Você pode deixar com que as coisas aconteçam de forma natural, que tudo vai fluir bem, que é uma energia mais feminina, né? Deixar as coisas fluírem, né? Deixar a situação acontecer mais naturalmente. Então isso a gente pode trazer para nossa interpretação, que vai dar tudo certo, porque é isso que eu falei antes, né? Se a gente entender que as figuras da corte, elas trazem pra gente alguns aspectos, necessariamente uma pessoa, né? A gente consegue extrair dali muita coisa interessante, né? Os cavaleiros, né? Os cavaleiros, eles continuam trazendo a mesma representatividade, né? Daquela força protetora, realmente, né? Dos buscadores, daqueles que querem desbravar, daqueles que querem, assim, resolver os problemas, né? Eles trazem movimento, eles trazem dinâmica para a situação, né? Então, de repente, numa leitura que surja um cavaleiro, né? Claro que a gente vai associar com a interpretação do naipe, né? Mas o cavaleiro, basicamente, ele está querendo dizer para você, olha, acontece aqui um movimento, né? Ou você tem que fazer esse movimento para você chegar no seu objetivo X lá que você perguntou, né? Ou se você está perguntando sobre uma situação ou sobre uma situação que envolve uma outra pessoa, né? Pode ser um movimento seu na direção dessa pessoa ou pode ser um movimento dessa pessoa em relação a você, tá? Aí tudo vai depender de como é que foi feita a pergunta, né? O contexto ali da leitura. Tá? E os valetes, né? Os valetes, a mesma coisa, né? Eles mantêm essa representação também, né? Dos serviçais, né? Dos estudantes, né? Eu gosto muito mais de usar essa identificação com estudantes, né? Por quê? Porque os estudantes, né? Enquanto eles estão estudando, eles estão fazendo outra coisa, outro tipo de trabalho para se manter, né? Que foi o que aconteceu comigo, por exemplo, né? E com muitas pessoas que enquanto estudava, trabalhava, né? Em outro serviço, né? Em outro tipo de profissão, enquanto estudava para uma profissão específica, né? Então eu gosto de ver os valetes nesse papel, né? No papel do estudante, daquele que está buscando conhecimento, daquele que está buscando se aprimorar. E também, né? Eles são mensageiros, tá? Isso a gente não pode esquecer. Apareceu um valete, gente, a gente tem que pensar na hora na comunicação, na hora, né? Porque os valetes eram aqueles que levavam recados realmente na corte, né? Eles faziam serviços, assim, vamos dizer, serviços mais leves, né? Serviços mais, vamos dizer assim, que nem hoje em dia a gente tem um office boy, né? Eram os valetes que faziam isso no palácio, na corte, né? Então eles levavam, né? Levavam uma encomenda, levavam um objeto, faziam algum tipo de serviço, né? Levavam mensagens. Então a gente tem que lembrar desse aspecto também dos valetes, né? Porque eles eram mensageiros. Então quando a gente vê um valete numa leitura, já na hora relacionar com algum tipo de mensagem, algum tipo de comunicação. Ou que você precisa
fazer uma comunicação para alguém ou que você vai receber uma comunicação, tá bom? Depende da pergunta e tudo mais, tá? Que eu já falei antes. Uma dúvida frequente que acontece em relação às figuras da corte é relacionada ao gênero das figuras, né? Então, se a figura... eu falei um pouquinho sobre isso, mas mais para diferenciar o papel de cada um, né? Na corte e tudo mais. Mas a dúvida é a seguinte, né? Numa leitura, tá? Eu tenho aqui, ó, o rei, né? A rainha, o cavaleiro e o valete. Numa leitura, né? Que aparecer um rei, né? Significa que está falando exclusivamente sobre um homem? E se eu faço uma leitura para mim e sai um rei? Eu não sou homem, eu sou uma mulher, né? E aí? Ele tá falando comigo ou não tá? Né? Então essa é uma dúvida muito constante, gente, em relação às figuras da corte, e é o seguinte, como eu disse, as figuras, elas trazem uma representação simbólica, tá? Ela não é a carta, ela não traz a figura literal, né? Então a gente não vai transportar aquela figura, o que ela tá falando para a nossa realidade. Não, a gente vai extrair dali alguns aspectos que a gente percebe que tem a ver conosco. Tá? Então, independente do gênero da figura da carta, a gente sempre vai poder extrair, né, uma interpretação simbólica dali. Como eu falei antes, né, uma carta de rei, por exemplo, ele está mostrando para mim que eu preciso observar mais a situação que eu estou perguntando ali para o tarô, né, de uma forma racional, né? De repente eu tenho que tomar algumas atitudes, né? Eu tenho que até me organizar e ter alguns comportamentos que geralmente eu não teria, tá? Porque eu sou uma mulher, né? Então, para mim é muito mais fácil agir na energia feminina, mas se numa determinada situação o rei aparece para mim como resposta, eu posso entender isso, né? Ele tá pedindo para mim, olha mais, né, pelo seu lado masculino, observa mais essa energia masculina para te dar referência a respeito desta pergunta que você fez aqui, a respeito desta situação, né, ou a respeito de uma decisão que eu preciso tomar, ou de alguma coisa que eu preciso desenvolver, que eu tô buscando esclarecimento no tarô, né? Então não significa que porque saiu um rei, está me falando exclusivamente de um homem, apenas. Não, né? Pode ser um aspecto meu. Inclusive, em uma leitura, a gente pode ter várias figuras da corte na mesma leitura. E aí? São várias pessoas? Se saem vários reis, são vários homens. Se saem várias rainhas, são várias mulheres. Não necessariamente. Às vezes podem representar outras pessoas, como eu disse no começo. Mas aí a gente tem que pensar na pergunta, se envolve outras pessoas, se aquela situação envolve outras pessoas, né? No contexto ali das outras cartas que estão envolvidas na leitura, tá? Na jogada, né? Das cartas e tal. Porque às vezes, assim, a figura da corte, ela pode falar de uma outra pessoa que esteja influenciando sua questão, e ela pode falar de aspectos seus, que você precisa observar, né, para desenvolver aquela questão também. Então, gente, não se apeguem, essa é a dica que eu dou, tá? Não se apeguem ao gênero que está sendo representado na figura. Não importa se a figura, ela aparece, né, no gênero masculino ou no gênero feminino. Não importa, porque o que você vai tirar dali, o que você vai extrair dali, né, é o tipo de energia que essa figura está representando, e não a pessoa concreta, tá? Não, é a figura que traz um simbolismo e a gente vai extrair, né, desse símbolo qual é a mensagem. Qual é a mensagem para mim? O que eles estão trazendo para mim? Tá bom? É isso que a gente precisa olhar. O que mais? Bom, algumas dicas, tá? De como é que vocês podem observar
né, esses arcanos da corte, e como é que vocês podem trazer essa mensagem, né, para a realidade, para a vida de vocês, como é que vocês podem aproveitar essa figura, né, de uma maneira que a mensagem que ela está trazendo para você se encaixe, né, com o seu momento, se encaixe com a sua questão, tá bom? Então, assim, o que que eu gosto de pensar, né? Que sempre quando sai um rei ou uma rainha numa leitura para mim, eu fico bastante feliz, gosto bastante dos reis e das rainhas. Por quê? Porque eles estão falando para mim que é o máximo que eu posso alcançar naquele momento, tá? Então eles estão falando para mim de um potencial máximo. Por quê? Porque eles são as figuras de mais alta autoridade, mais alta autoridade. Ficou estranho, mas é isso. Mais alta, né, de altitude e autoridade. Então, se sai para mim numa leitura, né, sai para mim num exercício, por exemplo, né, no arcano do dia que eu gosto bastante, vocês já sabem disso, né? Se sai uma carta de rei ou rainha, eu acho ótimo. Por quê? Porque tá me falando desse potencial e tá me falando de um amadurecimento. Ou seja, significa que nesse momento, né, eu alcancei o nível máximo entre aspas, né, porque a gente vive ciclos, né, gente? Tem que lembrar isso. Mas naquele momento eu atingi o nível máximo de algum aspecto, né? Isso é ótimo. E aí eu vou ligar isso também com a representação do naipe, né? Então eu vou extrair também, né, a mensagem que o naipe tá me falando. Mas em relação às figuras, é basicamente isso. A rainha, né? Quando eu vejo uma rainha, eu entendo, eu já falei isso para vocês, né, antes, mas assim, só para deixar separado e vocês poderem gravar isso, para vocês poderem usar mesmo, né? Quando eu vejo uma rainha, eu entendo que ela tá dizendo para mim que eu posso fluir com aquela situação de forma natural, né? Que eu posso realmente, assim, me aproveitar, né? Do meu lado mais feminino, né? De acolher, de criatividade, de espontaneidade, de deixar as coisas fluírem mais livremente, mais naturalmente, deixando que as coisas tomem o caminho que precisa tomar, sem eu precisar fazer muito esforço, tá? Para direcionar. Seria isso, né? No caso do rei, o rei, por ser uma figura masculina, como eu disse antes, a gente extrai dali a energia masculina, né, que essa figura tá representando para nós. Então, no rei, né, eu já sinto que eu preciso usar mais a razão, eu preciso ser um pouco mais racional para tomar as decisões que eu preciso, né? E muitas vezes eu vou ter que prestar um pouco mais atenção para direcionar melhor, né, o que eu tô fazendo, aquilo que eu tô executando, para que eu consiga o resultado que eu quero, né? Então, as coisas não vão acontecer assim de forma tão natural, tão leve, né, como a energia da rainha, por exemplo, né? Então, o rei, ele me fala um pouco mais assim, olha, direciona mais, foca mais, né? Procura um pouco mais de informação, pensa mais, não deixa tudo tão solto para você poder realizar, para você poder chegar no seu objetivo, tá? Então, essa é a diferença. E é claro, né, gente, que assim, tudo a gente vai melhorando conforme a gente pratica, né? Os exercícios são ótimos para isso, eu sempre falo, né? Mas as figuras da corte, elas causam uma certa estranheza e até um certo medo, né, em algumas pessoas, por não entender muito bem o que essas figuras elas representam, né, o que elas querem dizer para nós. Por isso que quando a gente
estuda, né, é interessante a gente fazer essa ligação de olhar as figuras, né, e imaginar essa figura na vida real, né? Eu falo isso também dos arcanos maiores, né? Assim, da gente imaginar aquelas figuras como se elas fossem reais, como se elas fossem pessoas, né? Elas são representadas como pessoas, tá? Ok, mas assim, a gente sabe que são desenhos, né? Que são figuras que representam alguma coisa ali, mas quando a gente traz isso para realidade, né? Que nem hoje eu trouxe para vocês essa explicação, né? Das figuras da corte, explicando justamente, né? Qual que é a representatividade dela? Por que tem essas figuras no baralho? Porque era a representação da hierarquia social durante muitos séculos, né? A hierarquia social ela foi regida por reis e rainhas. Então isso ficou tão forte na cultura das populações que foi representada no baralho do tarô. E até hoje a gente usa. Então é muito mais fácil a gente tentar identificar, né, essas figuras, pessoas da atualidade, né, vamos dizer assim, fica mais fácil da gente entender o que essas figuras querem dizer para nós, do que a gente simplesmente pegar aqui e falar, o pajem é um mensageiro. E daí? Que mensagem que ele leva? É ouros e dinheiro. Dinheiro, leva dinheiro. Então, assim, olha como, assim, quando a gente entra naquela realidade da figura, a gente consegue ampliar a nossa visão, a gente consegue, né, ver a dinâmica daqueles papéis funcionando e fica muito mais fácil da gente trazer isso para nossa vida, muito mais fácil. Porque assim, tem muitas, eu até trouxe aqui, gente, as minhas anotações, ó, segredo, hein? Eu vou mostrar para vocês, mas fica entre nós, tá? Eu trouxe aqui meu caderninho de anotações. Esse daqui foi o meu primeiro caderno de tarô. Meu primeiro caderno de estudo. Na verdade é um bloquinho, né? Vocês vão ver que ele vê que é pequeno. Eu fiz assim pequeno para eu poder carregar na bolsa, porque como eu ficava muito tempo fora de casa, né? Eu queria ter um caderninho pequeno que coubesse dentro da bolsa, porque o que eu pegava para estudar um pouquinho e tal, eu já ia ali anotando. E aqui, ó, são os quadrinhos, gente, que eu fiz de interpretação de várias épocas, várias escolas, né? Escolas entre aspas, porque na verdade, assim, não tinha escola de tarô, né? Mas tinha, assim, métodos de interpretação diferentes de acordo com cada região, né? Então eu fiz um quadro que é um resuminho, né? Aí o que eu tenho aqui, ó, antigo método simbólico tem uma interpretação, o método resumido, né? O método sintético italiano é outra interpretação, super resumida, tá? Tem o método francês que tem uma outra interpretação e tem o método do grande Eitela, né? Que foi um estudioso esotérico, bastante conhecido do século passado, se eu não me engano, né? Ele é da época ele é contemporâneo do Rider-Waite, se eu não me engano, gente. As histórias, elas meio que se confundem na minha cabeça. Mas, enfim, é outro método também. Que, assim, esses são os métodos de interpretação mais conhecidos, tá? Dos mais antigos, né? E aí, se a gente pegar aqui para ver, interpretações às vezes muito diferentes umas das outras, de acordo com o tipo de método. Tá? E hoje, né, a gente pode facilitar isso bastante, né, com o método simbólico. Por quê? Porque a gente vai usar realmente, né, a gente vai extrair os símbolos que estão na figura para a gente fazer a nossa interpretação. E aí, assim, é um conjunto, é uma união de aspectos, tá? Que a gente vai extraindo daquele arcano para chegar na nossa interpretação, né? Parece, nossa, super muito complicado, mas vocês viram, quando a gente entende, né, o papel de cada figura, o que cada figura representa, esclarece bastante,
tá? Bom, gente, então é isso. Falei aqui bastante para vocês, né, sobre as figuras da corte. Eu espero que tenha ficado claro. Algumas coisas eu me repito mesmo, né, porque às vezes para dar o contexto, né, para ficar um pouco mais, né, para fixar um pouco mais para vocês, eu acabo repetindo algumas vezes algumas informações, mas para quem está tendo contato a primeira vez, ou para quem está começando a estudar agora, é interessante porque você vai também fazendo as associações, tá bom? Então, para a gente terminar, eu vou fazer um resumo dos principais, né, dos significados principais, não, dos significados tradicionais de cada figura, tá? Então, vamos lá. Os reis são os governantes, né, representados na figura masculina, sempre, né? Ele tá no auge do seu poder, da sua aptidão, da sua capacidade, da sua execução, né, na vida. Então ele tá no auge. É geralmente um homem mais maduro, né? Um homem que já sabe o que fazer, ele sabe aonde ele está pisando, né? Ele tem muita autoridade, ele é respeitado, ele tem diversas habilidades, o rei, né? Geralmente ele tem diversas habilidades e ele representa o potencial máximo, ele representa a profundidade do naipe que ele representa, tá? Então é legal a gente fazer essa associação também com a questão dos naipes. A rainha, né? A rainha também é uma governante, né? Representada na figura feminina, sempre representada na figura feminina, a rainha, né? Como o rei, ela também é uma figura de autoridade, de liderança, ela é bastante respeitada, né? Ela também é uma mulher mais madura, ela não é tão jovem, né? Ela já conhece aí algumas artimanhas da vida, né? Ela já tem uma certa experiência, vamos dizer assim, e ela carrega também aquela sabedoria mais profunda do naipe que ela representa, tá? Então a mulher, ela sempre vai, né, trazer, né, a rainha, ela vai trazer esses aspectos mais femininos, né? Os cavaleiros são guerreiros, né? São os protetores, são os que fazem a segurança. Eles são buscadores também, são libertadores. Representam as figuras que fazem as coisas acontecerem. O cavaleiro é aquele que não espera mesmo, né? Ele já tá no cavalo, né, gente? E já, ó, acelera bastante coisa, né? Então, esse é um ponto importante dos cavaleiros para a gente observar no momento da leitura, tá? E eles podem indicar também algum conflito, alguma questão de conflito, alguma questão relacionada a um enfrentamento que às vezes a gente precisa fazer, tá? Não um conflito direto, mas às vezes um enfrentamento de uma questão que pode ser uma questão de nossa para nós mesmos, né? Às vezes não é nem relacionada a outra pessoa, às vezes é da gente com a gente mesmo. Eles podem indicar então, né, do enfrentamento, e também eles podem mostrar pra gente, né, um lado um pouco mais protetor, tá? Os valetes, eu gosto de olhar para eles como estudantes, né? Então eles são estudantes, eles são aqueles que estão iniciando a jornada de vida deles, a jornada de trabalho deles, né? Eles estão buscando aprendizado. Eles são jovens, são curiosos, né? A gente pode pensar que eles são filhos, né? Também em algumas leituras, né? Em algumas situações eles podem representar filhos, né? E são aqueles filhos de expectativa, né? Porque é aquele filho que tem um futuro brilhante, sabe? É isso daí, né? Então é aquele que vai, que se esforça, que é curioso, que quer saber mais, que tá envolvido, né, em várias coisas ao mesmo tempo, muitas vezes,
e ele é o mensageiro, né? Então, sempre que a gente vê um valete, é importante a gente lembrar desse aspecto da mensagem, da comunicação, tá bom? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha ficado claro, que tenha esclarecido pelo menos um pouco, porque eu sei que é muita coisa, né? Muito conteúdo pra gente entender tudo de uma vez, né? Mas a partir desse ponto de vista, né? De trazer as figuras, entender as figuras na realidade, né, eu espero que tenha facilitado essa representação mental aí para que vocês tenham mais facilidade de aplicar também, né, nas suas leituras. E é isso, gente. Muito obrigada. Se vocês tiverem alguma dúvida, estou à disposição. Coloca aí o seu comentário, né, ou a sua sugestão também, né? Estou aberta aí para sugestões, viu, gente? Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ativa aqui o sininho das notificações para você poder ser notificado, né, das próximas publicações que eu fizer. E muito obrigada, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.